Olá, vou iniciar essa conversa com uma pergunta que, dadas as circunstâncias, eu considero essencial. E acho que ela é importante para todas as escolas de educação básica, especialmente para as escolas públicas, onde estão matriculados 81% dos alunos da educação básica no Brasil. Como deve ser uma escola numa fase pós-pandemia, num país como o Brasil, com todos os problemas e dificuldades que nós todos conhecemos? Com certeza, uma escola que não seja capaz de reduzir as desigualdades estará condenada a repetir os mesmos erros que vêm sendo cometidos há muito tempo. A escola que nós precisamos é aquela que seja capaz de constituir-se e oferecer uma educação que se constitua como um direito humano e que se torne um bem comum. Quer dizer, o Brasil tem sido fonte de preocupações para todos nós, preocupações de toda ordem, mas há uma em especial, tá certo, que está na cabeça de todo brasileiro atualmente, especialmente dos pais, dos educadores, tá certo? E de todos aqueles que têm interesse e estão preocupados com as questões da educação, que é: qual é o impacto da pandemia na formação das nossas crianças e dos nossos jovens? Muitas pesquisas têm sido feitas, muitos trabalhos têm sido publicados. Recentemente, lendo um relatório do Banco Mundial sobre esse tema, eu encontrei uma avaliação que chamou a minha atenção. Essa avaliação é feita nos seguintes termos: os sistemas educacionais sofreram com a pandemia o maior impacto mundial da história da educação. Essa avaliação, ela tem dois aspectos. Por um lado, ela é inquietante porque descortina para todos nós um cenário de desafios que precisarão ser enfrentados nos próximos anos. Por outro lado, ela pode sugerir aos mais desavisados que os problemas da educação resultam da pandemia. Certamente a pandemia criou problemas novos, que devem ser enfrentados de maneira adequada. No entanto, ela deu visibilidade às grandes fragilidades da educação nacional. A pandemia revelou o grau de desigualdade que o Brasil possui. O grau de desigualdade aqui no Brasil é gigantesco. Revelou também que é muito grande a variedade de problemas que se manifestarão nos diferentes níveis e fases da educação infantil ao ensino fundamental. Os problemas não são os mesmos, tá certo? As implicações para a educação infantil são diferentes das implicações no ensino fundamental e são diferentes para o ensino médio. Em alguns casos, esses efeitos negativos repercutirão por toda a vida, especialmente para as crianças mais novas. Alguns desses efeitos poderão ser atenuados com o tempo, mas não serão eliminados. É importante lembrar, a esse respeito, que em uma avaliação recentemente feita pela Secretaria de Estado de Educação, lá de São Paulo, os alunos do 5º ano foram avaliados neste ano, tá certo? E o resultado, os alunos do 5º ano não, todos os alunos foram avaliados neste ano, e os resultados mostraram que os alunos do 5º ano foram os que mais sofreram efeitos da pandemia, os que mais acumularam prejuízos em termos de aprendizagem. Quer dizer, o desempenho que eles obtiveram nessas avaliações atuais, nessa avaliação realizada agora, é equivalente, semelhante aos resultados que eles obtiveram quando estavam no 3º ano do ensino fundamental. Então, veja, isso de um certo modo é surpreendente, porque a gente imagina que os prejuízos seriam maiores para os alunos do ensino médio, para os alunos mais velhos. Mas não, os prejuízos se acumularam fortemente
no quinto ano do ensino fundamental. A pandemia no Brasil, na verdade, funcionou como um catalisador. Funcionou como aquela gota d'água que faltava para produzir a tempestade perfeita na educação brasileira. Certo? Essa tempestade já vinha sendo anunciada há muito tempo, mas nós insistimos aqui no Brasil em ignorar o que estava acontecendo. Certo? Havia já há muito tempo uma conjunção de fatores que anunciava esse desastre que ia acontecer na educação nacional. Mais dia, menos dia, o Brasil ia ter que enfrentar essas fragilidades do nosso sistema educacional. Essa combinação de fatores, na verdade, intensificou e multiplicou a variedade de prejuízos nos diferentes níveis da educação, afetando algo fundamental, que é o direito constitucional de todos a uma educação de qualidade. Vou resumir nesses termos para não ter que tratar de todos os aspectos que foram afetados, todos os detalhes. Ele afetou o direito de acesso e de permanência na escola, que é um pilar fundamental da educação de qualidade. Afetou a qualidade do ensino e afetou a equidade. Se nós formos examinar os dados da educação brasileira e examinarmos a sua evolução, nós vamos ver que dificilmente o Brasil vai conseguir cumprir as metas do Plano Nacional da Educação em 2022. Estamos longe de fazer isso. Em alguns poucos dos 20 objetivos ou das metas, chegaremos próximo, tá certo? Alguns nós já regredimos um pouco, mas com certeza não estaremos cumprindo as metas do Plano Nacional de Educação. Na verdade, a pandemia acabou revelando o que todos nós já sabíamos. O Brasil precisa de uma educação diferente e de uma escola diferente. A compreensão de que precisamos de uma nova educação e de uma nova escola vem mobilizando os esforços, os melhores esforços das pessoas e das instituições. Nós vemos esse esforço se manifestar na mídia, nas entrevistas, nas lives, tá certo? Todo mundo está preocupado e buscando um caminho para superar todas essas desigualdades e colocar a educação brasileira num trilho mais adequado. Nesse momento, tem ganhado força a confiança de que a tecnologia é um caminho apropriado para você construir essa nova escola, a chamada escola do futuro. Essa confiança se manifesta em todo lado. Os muitos depoimentos que a gente ouve no dia a dia sempre trazem essa mensagem de que é inevitável o uso da tecnologia nas escolas daqui para frente. A ideia de que a educação à distância, o ensino híbrido, os novos métodos ativos, apoiados pelas tecnologias, são irreversíveis e constituem a base da educação do futuro. Bom, seguindo em outra direção, a Unesco constituiu a Comissão Internacional sobre Futuros da Educação. Sobre futuros, não sobre o futuro, mas sobre os vários futuros que as circunstâncias de cada lugar, tá certo, permitirão construir. E essa comissão foi constituída com a finalidade de pensar na educação para o mundo pós o Covid-19. Essa comissão irá apresentar um relatório em novembro deste ano, que vai ter por finalidade servir como uma agenda de debate, uma agenda de diálogo político, uma agenda de ações em vários níveis. Então, esse relatório não finaliza essa questão.
ela abre exatamente o espaço para que essa nova escola seja construída. Só que o desenho dessa nova educação não deve partir do exame sobre os melhores métodos a serem utilizados e as melhores tecnologias a serem adquiridas. Ela deve partir daquilo que é essencial na educação. E os métodos e recursos tecnológicos são indispensáveis, evidentemente, mas deve estar sempre a serviço dessa nova concepção de educação que precisa ser construída. E o que é essencial na educação, num mundo com desigualdades crescentes e visíveis, é constituir-se como um direito humano e tornar-se um bem comum. Se a escola não alcançou isso, se nós olharmos a legislação nacional, essas coisas estão lá, mas efetivamente essas coisas não aconteceram. As desigualdades, os problemas, tá certo? O estado em que estão as escolas, especialmente as escolas públicas, a falta de atenção aos alunos, mostra que essa escola está longe de ser isto que ela precisa ser. Tá certo? Constituir-se como um direito humano e tornar-se um bem comum. Esses dois aspectos traduzem uma ideia que está sendo chamada atualmente de escola regenerativa. E é essa ideia que eu particularmente acho que precisamos a partir de agora. Quer dizer, não dá para voltarmos a fazer o que sempre fizemos. Não dá para fazer mais do mesmo, com tecnologia ou sem tecnologia. Nós precisamos fazer algo diferente no Brasil. O Brasil precisa superar esse estado de desatenção e de injustiça com a maior parte dos nossos alunos. E é nesses aspectos que o repensar da educação precisa se concentrar. Evidentemente, outros aspectos surgirão, mas os outros aspectos surgirão e serão definidos em função dessa questão fundamental da escola regenerativa. A educação regenerativa, como direito humano, não pode conviver com as profundas desigualdades que a educação escolar até agora tem contribuído para ampliar. E o processo educativo, o dia a dia da escola, não pode ignorar a realidade da condição humana, onde os nossos alunos vivem, como eles se sentem, tá certo? E não pode ignorar também o seu contraste com os conteúdos da Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão. Esses têm que ser os dois pilares fundamentais da escola brasileira, tá certo? Porque eles são os pilares da escola regenerativa. Como bem comum, a escola regenerativa sublinha a necessidade de uma justiça reparadora. Não dá para ignorar o que foi feito, o que foi mal feito. É preciso prestar atenção em tudo isso que aconteceu. Tá certo? E tudo isso que continua acontecendo. A escola ignora as culturas locais, ignora os conhecimentos de cada comunidade, tá certo? E geralmente esses aspectos são marginalizados na educação escolar. Há um aspecto curioso que está dominando, de uma certa maneira, a visão desse problema hoje, é que a pandemia acentuou a ilusão de que tudo pode ser feito por meios digitais. Se você tem um bom aplicativo, uma boa plataforma, se você tem isso ou tem aquilo, tá certo? Você está seguindo um bom caminho. E o pior ainda é que tutores, treinadores ou outras pessoas não profissionais no campo da educação serão suficientes para garantir uma educação de qualidade. Não serão. Essa é uma abordagem equivocada, porque ela é derivada de uma visão tecnocêntrica da escola. Ou seja, uma visão que desloca para a tecnologia a centralidade que deveria estar sempre no aprendiz. Uma educação regenerativa, ao contrário, requer para o trabalho docente que existam profissionais qualificados com elevado nível de formação, de compromisso
e de apoio. O ensino eficaz deve ser entendido como resultado do trabalho colaborativo e não como resultado de uma produção individual. E isso implica um reforço da importância da profissão docente e uma maior atenção à formação de professores e ao seu desenvolvimento profissional. Numa escola regenerativa, o professor faz diferença. Muito obrigado.